Nobre. Estamos aí praticamente em contato com o reverendo apóstolo Jefferson Neto e ele já está na tela. Bom tê-lo, nobre companheiro. Como é que está? Tudo bem? Amém. Muito bem. Então está o apóstolo Jefferson Neto, nosso professor de escatologia, um homem altamente adestrado nessa área de escatologia, e a gente não pode deixar perder a oportunidade de explorar, né, esse homem aí que, como diz o catarinense, tem café no bule. E nós abrimos novamente aí os microfones para ele cumprimentar o nosso povão e já de imediato nós não vamos perder tempo. Já vamos entrar aí no assunto. Hoje a gente está falando sobre a manifestação do anticristo precedendo o reino vindouro. E eu queria que você já espalhasse aí nas suas redes sociais, você que está conectado, com o objetivo de que outras pessoas sejam agraciadas por essa palavra. Meu nobre, por favor, fica à vontade aí para cumprimentar a nossa gente. Olá, paz a todos, queridos irmãos. Prazer esse tempo aqui com vocês, com o pastor Samuel, que é um amigo já de muitos anos, e com todos vocês aí conectados, pastores, estudantes de escatologia, enfim, né? É uma grande alegria discutir escatologia. Estava eu e o pastor Samuel conversando hoje mais cedo um pouco, e exatamente sobre isso. Discutir escatologia é bom, porque é bíblico, tudo que está na Bíblia precisa ser debatido, discutido, etc. Porém, a gente entende que são assuntos sensíveis, né? E que às vezes mexe com a convicção das pessoas, desafia, né, as pessoas a repensar muita coisa. E a única coisa que nós pedimos a você que está nos ouvindo é que confira os textos, né? E a gente expõe aqui a nossa linha de pensamento, que é pré-tribulacionista. Nós acreditamos que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação. E você pode voltar lá no primeiro vídeo, esse já é o terceiro, que você vai entender as razões do porquê acreditamos nisso. Nós não somos aqueles pré-tribulacionistas inseguros, né? Com dúvida. Não, eu sou convicto. Inclusive, não sei se o pastor Samuel sabe disso, mas eu comecei como pós-tribulacionista. Eu comecei lá atrás, há 30 e tantos anos atrás, no início do meu ministério, como pós-tribulacionista. Porque o meu pastor era meso-tribulacionista. E eu fiquei ali naquele negócio do meso e tal, mas não fazia muito sentido para mim e tal. O que eu fiz? Eu peguei o que tinha mais próximo, que era o pós-tribulacionismo. Entendeu? Isso até que eu ganhei independência de raciocínio, independência intelectual, para poder pensar por mim mesmo. Então, eu comecei a estudar a Bíblia com o conhecimento que eu adquiri, com informações novas que vinham, e o mais importante, eu passei a estudar a Bíblia considerando a influência judaica no texto. Então, quando você começa a estudar a Bíblia, considerando a influência judaica, nós vamos falar um pouquinho disso aqui, aí você é completamente desviado do pós-tribulacionismo e do meso, e inevitavelmente você se torna pré-tribulacionista. Para você ser pós, você tem que ignorar o judaísmo, literalmente, porque você é levado a interpretar a letra literalmente, né? Desconsiderando o fundamento histórico, cultural, linguístico das passagens. Então, quando você parte para o fundamento judaico e linguístico, e você passa a entender certas coisas, então você inevitavelmente se torna pré-tribulacionista. Obrigado, pastor Samuel, por este prazer, mais uma vez, de estar com vocês, viu? Não, o prazer é nosso. Nós é que temos sido altamente beneficiados, temos sido agraciados por Deus de tê-lo conosco
participando das nossas lives e, com certeza, enriquecendo a vida de uma multiplicidade de pessoas em diferentes partes do mundo. Eu estava olhando o relatório nosso e tem gente conectada conosco no Japão, no Canadá, Portugal, tem gente conectada com a gente, Costa do Marfim, Angola, né? E Estados Unidos, aí onde você está, aqui no Brasil, aqui é predominante, né? E nós, de fato, louvamos a Deus pela sua vida. Outro sim, só para deixar os nossos nobres irmãos contextualizados, o pastor falou sobre o pré, falou sobre o meso e falou também sobre o pós, né? Então, são pré-tribulacionistas e nós estamos conversando sobre escatologia sob o ponto de vista da escola pré-tribulacionista, e nós temos ainda duas escolas, que é a escola do Meso, que acredita que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, e temos o pós-tribulacionista, que acredita que a igreja será arrebatada após a grande tribulação, enquanto nós somos pré-tribulacionistas, que acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Só para contextualizá-lo. Nobre pastor, esse assunto sobre a manifestação do anticristo é um assunto que eu penso que há uma expectativa muitíssimo grande por parte das pessoas que estão conectadas conosco nesta noite, porque é um assunto assim até folclórico de alguma forma, né? A gente vem acompanhando aí, teve uma época que as pessoas diziam que era o Bush, o presidente Bush era o anticristo. Depois entrou o Obama, passaram a dizer que era o Obama, o anticristo, né? E aí outras pessoas, quando o Papa entrou e começou a expor a sua forma de conduzir o Vaticano, também se inclinaram a crer que o Papa seria o anticristo. E agora está uma febre aí entre o Macron e o Trump. Então, de alguma forma, esse campo escatológico que discute a questão da manifestação do anticristo chega a ser até um tanto folclórico, né? Mas a gente quer aproveitar a sua experiência nessa área de escatologia para tirar algumas dúvidas e deixá-lo, né, assim, à vontade para nos ajudar, né? E já abrindo já o leque aí para você falar desses personagens aí que ganharam status, né, de anticristo. Eu costumo dizer que tem gente que troca de anticristo como troca de roupa, né? É verdade. Todo dia ele se apaixona por um anticristo novo, né? E é desse jeito. E isso é lamentável, porque isso mostra ah, o estado de, sabe, de lamentável que está parte da igreja, né? Ah, boa parte do povo de Deus não sabe para que lado o nariz aponta. Abraça qualquer coisa, aceita tudo, dá amém para qualquer negócio, dá glória a Deus para qualquer coisa que se diz. Então, ah, não é todo o segmento evangélico que, que investe no seu povo o que você sabe muito bem, é uma linguagem que você entende muito bem, porque você é um mestre, você é um ensinador, escritor de livros, ministrador de cursos, professor de seminário, quer dizer, você entende muito bem o valor do ensino, né? do ministério do mestre, né? Inclusive, o ministério do mestre ele tem duas promessas tremendas. Uma feita através de Paulo, outra através de Daniel. A Bíblia diz que aquele que ensina a muitos a justiça refugirão como as estrelas. Há uma promessa de Deus para quem mantém o povo educado biblicamente. Porque o povo de Deus, sem uma educação bíblica,
é um povo desorientado, é um povo que abraça qualquer teoria maluca, qualquer coisa. E os canais, alguns canais aí no YouTube, prosperam por causa dessa desinformação do povo de Deus. Então, quando eu vejo pessoas apontando Macron, Trump, Obama, esses caras como anticristo, você entende duas coisas. Número um, essas pessoas não entendem o caráter da grande tribulação. E número dois, essas pessoas não entendem quem será essa figura monstruosa que nós chamamos de anticristo. Confia em mim, pastor, as pessoas não têm a menor noção do que elas estão falando. Quando a pessoa diz que Emmanuel Macron pode ser o anticristo, alguns, inclusive, afirmam que ele é o anticristo. Primeiro, tem zero conhecimento textual, porque a Bíblia aponta o rumo do anticristo, de onde que ele virá. Nós vamos falar disso hoje. A Bíblia aponta claramente qual será a origem do anticristo. Então, as pessoas não têm conhecimento textual para poder apontar um indivíduo como Macron. Perfeito. Agora, por exemplo, o Donald Trump conseguiu um acordo entre Israel e os Emirados Árabes, né? Um acordo importante, não é algo assim extremamente importante, mas é um acordo importante porque dá uma certa estabilidade maior para Israel, né? Porque havia um litígio entre Israel e os Emirados, não havia comércio direto, e agora o Trump conseguiu um acordo para que então haja comércio direto entre eles, e eles derrubaram algumas animosidades. Pronto, já tem maluco aí dizendo que o Trump é o anticristo porque ele produziu um acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes. Ou seja, as pessoas não têm a menor noção do que estão falando. Não a menor Deixa, noção. Não deixa tem. deixa eu fazer uma colocação até de caráter didático, porque a gente tem muita gente simples que está conectada com a gente na live. Claro que tem também muitos pastores altamente versados nessa área de escatologia, conectados com a gente agradece tê-los conosco, mas de fato temos muita gente simples. E essa palavra anticristo, né, tem um prefixo anti, que está relacionado com contra, é isso? A palavra anti está relacionado contra, e também tem o sentido de tomar o lugar de, não é isso? Então, só para deixar o simples, o nobre irmão que está conectado, que a gente está falando da manifestação do anticristo precedendo o reino vindouro, e esse personagem, o qual, de alguma forma, é tão falado e, de alguma forma, como já vimos aí, muitas pessoas inclinadas para o Macron, inclinada para o Trump, né? Então, essa discussão da etimologia da palavra anticristo, eu penso que, de alguma forma, auxilia você também a abrir um leque sobre essa questão. Então, o anticristo ele vem da linhagem militar de Alexandre o Grande. Quando a gente precisa ter uma noção do livro de Daniel para a gente poder entender um pouco a respeito do anticristo, né? E o livro de Daniel está dividido de uma forma interessante. Ele está dividido com a primeira metade do livro é um lado histórico do livro e a última metade do livro são profecias, né? Então, do 1 ao 6 é história, apesar de que tem a visão do capítulo 4 e o sonho, a visão do capítulo 2 e o sonho de Nabucodonosor do capítulo 4 da árvore, mas os primeiros 6 capítulos são tidos como histórico. E do 7 para frente são as visões. Então, o que os organizadores do Velho Testamento fizeram? Eles desorganizaram o livro de Daniel cronologicamente para organizá-lo teologicamente. Então, o livro está organizado para nos ajudar a entender as visões. O livro está fora de ordem cronológica, mas isso é para nos ajudar a entender as visões. Então, por quê? Porque quando chega no capítulo 7, que é quando abre a segunda parte do livro, começa com uma visão. Nessa visão, Deus começa a dar para Daniel a rota do anticristo. Porque essas visões de Daniel não se iludam. Essas visões, elas existem para nos dar a rota do anticristo. É para isso.
Porque começa no capítulo 7, aquilo vai afunilando até o 11. Quando chega no 11, o caráter do anticristo é claramente delineado. Então, por exemplo, no capítulo 7, nós temos a revelação dos quatro impérios e dos quatro espíritos, né? Porque são quatro principados, quatro bestas demoníacas do inferno que comandam e que comandaram quatro impérios naquela época. E eles são apresentados no capítulo 7. Aqui começam as curiosidades. Eu não sei se vai dar tempo de falar tudo hoje, mas eu vou lançar o máximo de fundamento que der. O que faltar, a gente continua na Na próxima. próxima, certo? Tá? Então, quando chega no capítulo 7, diz que no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Tudo começa com o fato de que não é coincidência que Daniel tenha tido essa visão no primeiro ano de Belsazar, porque Belsazar foi o pior imperador da Babilônia. Ele foi o mais sanguinário, o mais irresponsável, o mais inconsequente e o mais bruto de todos. Portanto, Deus está se comunicando tanto através da visão, como Deus está se comunicando através da tipologia em volta de Daniel. Deus usa o primeiro ano de Belsazar para mostrar a Daniel o desenrolar desses quatro reinos, porque Deus sabia que Daniel entenderia por que ele estava fazendo isso naquela época. Veja, por exemplo, que quando chega, por exemplo, no capítulo 5, para você ter uma ideia como que o livro de Daniel está fora de ordem cronológica, né? No capítulo 5, nós temos já o último ano de Belsazar, no capítulo 5, que é quando aparece aquele banquete do rei Belsazar, que ele manda trazer os objetos sagrados do Senhor que haviam sido trazidos de Jerusalém, na época em que Jerusalém foi destruída, na ocasião do profeta Jeremias. E aí Belsazar manda trazer esses objetos. O capítulo 5 já é o último ano de Belsazar. É quando cai a Babilônia. Então, o capítulo 7, cronologicamente falando, ele está antes do 5. Só que o livro está organizado assim que é para nos ajudar nas visões. Então, o que o Senhor está dizendo? Que o que está vindo pela frente vai revelar o caráter de um líder sanguinário, mais ou menos do top de Belsazar. Então, Belsazar passa a ser um tipo. Belsazar é uma espécie de referência tipológica do que pode ser o anticristo. Entendeu? E ele será parado. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o anticristo será derrotado com a espada aguda que sai da boca de Cristo. Né? É uma das profecias contra o anticristo. Ora, como que Deus parou Belsazar? Através de uma palavra que saiu da sua boca, com um dedo que escreveu no umbral da parede do palácio, Mene, Mene, Tekel, Farzim. Então, foi necessária uma palavra direta da parte de Deus, escrita no mural do palácio, para poder destruir o reino de Belsazar e para julgá-lo. Quando Daniel vem e interpreta aquela fala, naquela mesma noite, diz o texto, a Babilônia caiu, porque a Pérsia estava acampada do lado de fora, e enquanto Belsazar fazia festa lá, o Império Persa estava desviando o leito do rio e entrando por debaixo da cidade, porque eles desviaram o leito do rio. Perfeito. Então, enquanto Daniel interpretava a visão, enquanto ele interpretava, os persas estavam entrando na cidade. Interessante. Então, existe um Belsazar universo tipológico referencial que aponta, que usa a figura de Belsazar para nos ajudar a entender em que direção nós devemos andar. Então, veja bem, Belsazar ele não é referência geográfica, ele é referência de caráter, perfil comportamental. Pode falar, pastor. Não, na verdade, é só para contextualizar o que você está dizendo, é que ele estava usando os objetos sagrados do templo e profanando o sagrado, que é uma das atitudes que o anticristo vai tomar também, né? Exatamente. Exatamente isso. Então ele está sentado
no seu trono, né? E lá no seu trono ele decide profanar o sagrado, ele decide usar. Olha só que coisa diabólica. Por que que esse cara resolveu fazer um negócio desse? Então tem que ser algo satânico. Então, naquele momento, vem uma espada aguda da boca do Senhor, que é a sua palavra escrita, e destrona ele e o destrói. Muito bem. Então, começa no capítulo 7, ou seja, não é à toa que esta visão está vindo no primeiro ano de Belsazar. Não é à toa. Deus está começando a dar a rota. E nesta visão, o Senhor mostra 4 reinos, né? Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Tá? Isso no capítulo 7. A Pérsia e a Grécia são descritas como sendo. Ah, bom, no versículo 6, diz que depois disso eu continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo. Bom, o leopardo nós sabemos que é a Grécia. A Pérsia aparece no capítulo 5, que diz: continuei olhando, e eis que o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na sua boca 3 costelas e tal. E no 6 aparece o leopardo. Então, o urso é símbolo da Pérsia, e o leopardo é símbolo da Grécia. Tá? Então, eu quero que vocês mantenham isso em mente, que o urso simboliza a Pérsia e o leopardo simboliza a Grécia. Então, aparece uma águia, um leão com asas de águia, simbolizando a Babilônia, e eu posso explicar depois por quê, porque tanto o leão quanto a águia são reis nos seus devidos habitats. O leão é o rei da savana, dentre os animais terrestres, e a águia é a rainha dos pássaros. Tá? Exato. Então, os 2 simbolismos da Babilônia são simbolismos de liderança, o que significa que os 2 principados que operavam na Babilônia são os 2 principados que vão operar no tempo do fim. Porque capítulo 13 de Apocalipse, o espírito que está dominando ali é o espírito babilônico. No capítulo 17 também, e do capítulo 18 para frente, para você ter uma ideia, a Bíblia gasta 2 capítulos e meio só para anunciar a queda da Babilônia. Tem 6 versículos para falar do milênio inteiro. E a Bíblia gasta 2 capítulos e meio só para falar da queda da Babilônia. Tá? Porque é o espírito babilônico que governa. Esse é o espírito que governa. Então, nós temos um caráter tipológico do anticristo, que é Belsazar, por isso que a Bíblia começa no início do seu governo. Número 2, nós temos uma liderança tipológica do anticristo, que é o espírito babilônico, e nós temos um império tipológico do anticristo, que é o império grego. Então, nós temos 3 coisas para rastrear na Bíblia, para a gente poder entender de onde que esse caboclinho vem. Tá? Então, o leão com asas de águia é a Babilônia, o urso com 3 costelas na boca é a Média e a Pérsia, que depois se resume na Pérsia, o leopardo também com asas de aves e com 4 cabeças é a Grécia, e depois aparece um animal terrível que ele não descreve, que é o Império Romano. Muito bem. Agora, olha bem que coisa tremenda. No capítulo 7, versículo 2, já começa a acontecer coisas que vão desmontando, por exemplo, o pós-tribulacionismo. E eu digo isso com respeito a quem quer que pense dessa forma. Verso 2 diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Então, nós temos 2 expressões aqui: 4 ventos e mar grande. Bom, qualquer estudante da Bíblia sabe que a expressão mar grande, no Velho Testamento, aponta para o mar Mediterrâneo. Né? É uma expressão do mar Mediterrâneo. Tá? Então, o mar Mediterrâneo, ao redor do mar Mediterrâneo, ele faz uma espécie, como se fosse um U, né? Para quem não lembra, o mar Mediterrâneo faz como se fosse um U, assim. E ao redor do mar Mediterrâneo é onde a história de todos esses impérios se desenrolou.
Então, nós temos tanto a Babilônia, como a Pérsia, a Grécia, e até Roma, que veio lá de cima, do norte, no caso da Europa, também se fortaleceu ao redor do mar Mediterrâneo. Então, quando ele fala dos 4 ventos batalhando no grande mar, essa expressão tem 2 significados. Primeiro, que a palavra vento é ruach, tá? É a mesma palavra para espírito. Então, ele está falando do fortalecimento de impérios a partir do domínio de seus respectivos espíritos. Tá? E aí a expressão, não sei quem lembra, por isso que eu digo que os pós-tribulacionistas se apressam, em Mateus 24:31, nós falamos na semana passada, que diz assim: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aí a pessoa fala, oh, bingo, tá vendo? A igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação. A questão é, meu filho, é que a expressão 4 ventos não está aqui por acaso. Jesus não está dizendo 4 ventos à toa. Ele está dizendo 4 ventos porque a expressão 4 ventos está intimamente ligada com Israel. O primeiro exemplo está aqui. O profeta Daniel, o profeta de Israel, profetizando. Eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu combatiam no grande mar. Então ele está localizando essa batalha dos 4 ventos ao redor do mar Mediterrâneo, que foi para onde as 10 tribos foram deportadas, né, em 622, e foi para onde a nação de Judá foi também exilada em 587. Então, todos os exilados de Israel, até o final do ano 70, foram exilados para aquela região ali do mar Mediterrâneo. Porque a gente sabe disso. Tanto as 10 tribos quanto a tribo de Judá. Claro, porque as 10 tribos foram exiladas na Assíria, que hoje equivale ao norte do Iraque. Perfeito. E a tribo de Judá foi exilada na Babilônia, que é o Iraque. Você está entendendo? Na mesma geografia do mar, né? Na mesma geografia tudo ao redor do mar Mediterrâneo. E no ano 70, quando aconteceu a diáspora, que eles foram espalhados, eles se espalharam todos para aquela região. Alguns foram para a Europa e outros lugares foram, mas a grande maioria naquela região. Até hoje, nós temos comunidades judaicas inteiras no Iraque, nós temos na própria Síria, agora não tanto por causa da guerra. Nós temos comunidade judaica no Afeganistão, Paquistão, naquela região toda, comunidades inteiras judaicas. Porque isso vem desde aquela época. Então, o texto fala dos 4 ventos. Quando Ezequiel, no capítulo 37, que Deus mostra para Ezequiel a restauração de Israel, Ezequiel 37, a visão do Vale de Ossos, que o Senhor leva Ezequiel lá e fala, profetiza, Quando chega no verso 9, o Senhor diz assim, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos. E essa profecia, ninguém duvida que a profecia dos ossos secos é uma profecia para a restauração do povo de Israel. Perfeito. E por que, então, que a expressão 4 ventos reaparece aqui de novo, da mesma forma como Daniel fez? E lembre-se que Ezequiel era contemporâneo de Daniel. Enquanto Daniel profetizava na província da Babilônia, Ezequiel profetizava numa outra província ao lado. Contemporâneos. E eles estão usando as mesmas expressões, porque os dois eram profetas, profetas de Israel e profetas messiânicos. Tá? Zacarias 2:6, que é outro profeta de Israel messiânico, ele diz, olá, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. E para piorar a situação de quem é anti-pré-tribulacionismo, em Apocalipse 7:1, naquela visão dos anjos segurando os 4 ventos, diz assim, depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos.
Retendo os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar. Que mar é esse? Nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou, dizendo e tal. Aqui você conhece a história. Eles vão selar 144 mil judeus, que serão testemunhas da grande tribulação. Eles vão trabalhar ao lado das 2 testemunhas. E são judeus, porque o nome das tribos estão todas aqui. Todas as tribos. Então, são 144 mil judeus. E como que eles são identificados? Pelos 4 ventos. Então, eu mostrei para você Ezequiel 37:9, Zacarias 2:6, mostrei Apocalipse 7:2 e mostrei Daniel 7:1, todos conectando os 7 ventos a Israel. Aí eu te pergunto, por que Mateus 24:31 estaria conectado com a igreja? Se todos os outros textos, os 4 ventos, estão ligados a Israel. E o forte do pós-tribulacionismo é exatamente Mateus 24, verso 29. Né? Exato. E é o texto que eu mais gosto, que eu mais uso para desmontar a teoria pós-tribulacionista. Porque quando você começa a adicionar judaísmo na coisa, você desmonta completamente. Tá? Muito bem. Quando chega no versículo... como eu já sei que não vai dar tempo de falar tudo hoje, eu não vou correr. Eu quero falar bem tranquilamente, porque eu quero ver se eu ajudo o pessoal a entender algumas coisas que aqui acontecem. Tá? Muito bem. No capítulo 7 tem esses 4 animais. No capítulo 8... Deixa eu só dar um contexto aqui antes. Daniel tem a visão e o Senhor mostra para ele o animal, a Babilônia, que são os animais, que são, perdão, a Babilônia, que é o leão com asas de águia, né? Diz assim, e vi 4 animais, verso 3, diferentes uns dos outros. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que foram cortadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. E nós entendemos que isso aqui aconteceu porque Nabucodonosor se converteu. Basta ler no final do capítulo 4, você vê que o homem se converteu. Perfeito. Né? Então, a parte daquele principado, ele é reduzido, né? Mutilado, melhor dizendo, porque com a conversão de Nabucodonosor, houve então uma mutilação do poder babilônico, mas ela ainda conserva a tipologia do leão. Tá? E aí ele diz que, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes, e foi dito assim: levanta e devora muita carne. Essa aqui é definitivamente a Pérsia, mas não dá tempo para explicar os detalhes. Verso 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de águias nas suas costas, de ave, perdão, nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui começa a tipologia imperial do anticristo. Porque eu vou repetir. Belsazar fala de um caráter tipológico do anticristo. A Babilônia fala de uma liderança tipológica do anticristo. E o império, ou melhor dizendo, Alexandre o Grande, da Grécia, ele fala de um governo tipológico do anticristo e da tipologia territorial do anticristo. Nós vamos ver isso no capítulo 8, logo na frente. Ele fala do domínio. Bom, aqui vem por que eu digo que esse pessoal que fala do Macron, o fulano e o ciclano, não tem a menor noção de quem é o anticristo. O anticristo, ele será um monstro. Um monstro. Só que um monstro com cabeça de gênio. Tá? Você nunca viu na história da humanidade alguém como o anticristo. Nós temos ideias, como um Hitler da vida, como Antíoco Epífanes, como nós temos tipos que nos dariam uma pequena noção, mas
Nós sabemos, quem estuda a linguagem tipológica sabe que o tipo é sempre infinitamente menor do que o antítipo. E aí agora vale explicar para o povo simples aí que você costuma dizer que o antítipo é a consumação do tipo. Então, por exemplo, quando eu digo que Jesus é o leão da tribo de Judá, então significa que o leão é o tipo, Jesus é o antítipo. Quando a Bíblia chama Satanás de antiga serpente, significa que a serpente é um tipo, Satanás é o antítipo. Ou seja, quando eu coloco um leão aqui, coloco Cristo aqui, qual que é infinitamente melhor e maior? Cristo, lógico. O Perfeito. leão é o tipo, Cristo é o antítipo. Então, se Antíoco Epifanes, Hitler, Nero e alguns outros, Belsazar e Alexandre o Grande, são tipos do anticristo, imagina a dimensão do anticristo. Para o anticristo ser o antítipo, ele tem que ser infinitamente pior do que todos esses juntos. Misericórdia, hein? Você está entendendo? E, além de tudo isso, ele tem que ser um grande gênio, porque ele terá que conseguir levar o planeta Terra no bico por 3 anos e meio. Aí, Os deixa, únicos que ele não enganará serão os crentes desviados que perderam o arrebatamento e os judeus que acordarão e que despertarão e verão que tem alguma coisa errada. Mas o resto do mundo vai comer nas mãos dele. Aí você pega desculpa aqui, gente, você pega uma topeira igual esse Macron, que não consegue controlar nem o próprio país dele, o cara quase perde a presidência por causa de revolta dentro da própria nação. O cara não consegue resolver os problemas da própria nação, que é desse tamanho. e você acha que essas três religiões predominantes no mundo, né? Não são as três, propriamente dizendo que as três são as três maiores, porque tem uma delas que não tem tanta expressão Uhum, quantitativa, né? Mas duas delas são extremamente expressivas, que uhum, disputam entre si. O islamismo e o cristianismo disputam em termos de quantidade, né? uhum. De expressão como maiores religiões do mundo. E abaixo vem o judaísmo, de onde emergiu praticamente todas elas. Yes. Será, baseado no que você falou aí, você acha que o anticristo tem alguma ligação com essas três religiões? Então, eu vou mostrar aqui, se a gente não der tempo hoje, na semana que vem, Não, fica devagar, vai devagar. a gente pode ir com os detalhes, A gente quer mas pegar. as coisas podem mudar amanhã, o mês que vem ou o ano que vem, porque profecia é assim, você entende as profecias, Deus programou as profecias para elas serem entendidas no tempo certo. Foi Deus que fez isso, tá? Então, pode ser que mude daqui a 10, 20, 30 anos? Pode. Mas hoje, no cenário de hoje, eu entendo que o anticristo virá do Islã, tá? E Rapaz, eu tenho todas as minhas razões para dizer isto. Não sei se em algum momento teremos condições de chegar em todas elas, mas eu entendo claramente que o anticristo vem do Islã inclusive, a linhagem. Eu tenho um vídeo no meu canal, Vem Pensar TV, no YouTube, Vem Pensar TV. Se você entrar lá, você vai encontrar esses vídeos. Eu tenho um vídeo no meu canal onde eu pesquisei a linhagem do anticristo. Tá? Eu começo lá em Caim, em algumas profecias sobre Caim, e eu venho delineando a linhagem dele, e eu vou mostrando que a linhagem dele passa por Ismael e Esaú, porque Ismael engoliu a descendência de Esaú e elas se fundiram e se tornaram uma só. E da linhagem de Ismael com Esaú vem seguindo a linhagem do anticristo, tá? E é um estudo de quase 2 horas, então não dá para resumir aqui em alguns minutos. Mas eu tenho esse vídeo com todos os detalhes sobre esta linhagem, que é o que então, eu o acredito pessoal que que está está aí acontecendo. conectado, que está estudando a matéria, tem a oportunidade de entrar no canal do apóstolo Jefferson Neto, Vem Pensar, né? E ter a informação sobre esse tema que é altamente substancioso, né? Exatamente. Muito bem. Agora, o que acontece? O texto começa a nos dar diretrizes
quando no verso 8 ele diz assim: estando eu considerando as pontas. Primeiro ele fala da ponta notável, né? Depois disso, continuei olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, e que tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 pontas. Aí diz assim: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual três das primeiras pontas foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, etc. Muito bem. Esse personagem do capítulo 8, até uns anos atrás, eu achava que era o anticristo. Eu entendia, assim, como muita gente entende, que é o anticristo. Mas a grande verdade é que esse indivíduo não pode ser o anticristo, porque ele difere um pouquinho do personagem do capítulo 8. No capítulo 7 tem uma ponta pequena, e no capítulo 8 tem uma ponta muito pequena, tá? Que inclusive são duas expressões, deixa eu localizar aqui, duas expressões que Daniel usou e que, portanto, não pode ser por acaso. Ele usa isso como uma forma de nos orientar. Por exemplo, no verso 9 ele diz: e de uma delas saiu uma muito pequena. Tá? Depois eu vou voltar nesses textos nos próximos ensinos para poder falar. Mas o que acontece? É que o texto do capítulo 7, capítulo 7, versículo 8, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ele diz que, versículo 7 e 8, ele diz: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, é que, apesar da semelhança, quando você lê os textos, você é tentado a entender que são as mesmas pessoas, mas não é, porque a informação que está aqui no verso 8, inclusive o próprio tempo verbal que é usado, que diz assim: diante da qual três pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homens e uma boca que falava grandiosamente. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e tal. Então, o texto dá um salto. Mas, basicamente, se você ler com calma o texto, você vai ver que esse texto aqui está falando de um personagem histórico, um personagem que ficou na história. Porque, inclusive, ele fala de guerras sucessivas, conflitos sucessivos com o povo de Israel, o que não acontecerá com o anticristo. O anticristo terá um único conflito com Israel, que é o Armagedon. Um conflito. Só que esse conflito vai ser tão devastador que Jesus tem que voltar a tempo, senão Israel é aniquilado. Então, é um conflito. E o texto dá a entender que são vários conflitos, portanto, não é o anticristo. Na minha humilde opinião, eu acho que essa figura do chifre pequeno do capítulo 8 é Maomé, porque descreve muito bem a história entre Maomé, o início do Islã e as batalhas contra os judeus. Tá? Essa é a minha opinião. Quando chega no capítulo 8, portanto, eu vou ter que avançar agora, não vai ter jeito, Daniel afunila. Porque no capítulo 4 ele fala de Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. No capítulo 8, ele foca só na Pérsia e na Grécia. Então ele afunilou. Ele saiu de 4 impérios e desceu para 2. Quando chega no 11, ele foca só na Grécia. Então, olha o afunilamento. Capítulo 7, 4 impérios. Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Aí no capítulo 8, ele foca no conflito entre Pérsia e Grécia. No capítulo 11, ele fica só na Grécia, só nos conflitos entre os dois impérios, Ptolomaico e Seleucida, oriundos do Império Grego, porque os 4 ventos, que são os 4 reinos de Alexandre o Grande, são herdeiros do espírito dominador de Alexandre o Grande. Então, o anticristo desce por essa linhagem de domínio de Alexandre o Grande. Chega ao ponto de, territorialmente,
o texto conectar os dois. Olha bem, ele fala do bode, que é o símbolo também da Grécia, e infelizmente eu não vou ter tempo aqui para explicar. Por exemplo, nós já temos um leopardo no capítulo 7 como símbolo da Grécia. Por que que eu preciso agora de um bode? Se eu já tenho o leopardo lá. Está entendendo? Número 2, eu já tenho um urso como símbolo da Pérsia. Por que que no capítulo 8 eu preciso de um carneiro? Com 2 chifres. Mas me lembrem que na semana que vem eu vou explicar por que que o leopardo aqui não serve e o urso aqui também não serve. Por que que Deus precisava de 2 tipos novos para a Pérsia e a Grécia? Tá? Que vai nos ajudar a entender o caráter do falso profeta e o caráter do anticristo. Porque é isso que o texto está revelando, sobre o falso profeta e o anticristo. Tá? Que não se esqueça que o falso profeta no Apocalipse ele é um cordeiro com 2 chifres. No Apocalipse. E a Pérsia aqui aparece como um carneiro com 2 chifres. Perfeito. Você está entendendo? Mas aí, quando o texto agora muda o tipo, e agora a Grécia agora é apresentada como sendo um bode, tá? Um bode. Ele diz assim: o bode engrandeceu-se em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos. Gente, Alexandre o Grande dominou o mundo com 32 anos de idade. Aos 32 anos de idade, ele entrou em depressão porque ele não tinha mais o que fazer. Será que vocês conseguem entender agora o que a Bíblia está tentando nos dizer quando a Bíblia traça a linhagem de domínio do anticristo a partir de Alexandre o Grande? Alexandre o Grande, ele foi um gênio tão extraordinário em termos de guerra e de batalha que o mundo inteiro estava aos seus pés aos 32 anos de idade. Que isso, hein? 32. E a Bíblia está conectando a ele. Verso 9 diz assim: e de uma. Perdão, e o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, que é a morte de Alexandre o Grande, e subiram no seu lugar 4 também notáveis. Olha aqui, ó, a linguagem dos 4 ventos. 4 também notáveis para os 4 ventos. Verso 9. E de uma delas, ouçam, por favor. Então, vamos identificar aqui quais são essas 4 pontos que eu preciso sair daqui a 2 minutos. Misericórdia. Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Os 4 ventos de Alexandre o Grande. Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Tá? Seleuco dominou Lisímaco e Cassandro tornou-se o Império Seleucida. E Ptolomeu do Egito tornou-se o Império Ptolomaico. O capítulo 11 não fala nem de Lisímaco e nem de Cassandra. Tá? O capítulo 11 fala de Seleuco e Ptolomeu, Reino do Norte, Seleuco, Reino do Sul, Ptolomeu, Reino do Sul, Egito, Reino do Norte, Assíria. Tá? Então, o capítulo 11 está focado inteiramente nesses 2 aqui. Ó. Por quê? Porque a Bíblia está tentando atrair a minha atenção geograficamente para a região de sustentação do anticristo. É isso que o texto está fazendo. Verso 9 diz assim: e de uma delas, das 4 pontas, diz, de uma delas, portanto, não pode ser da França, gente, pelo amor de Deus. Não pode ser dos Estados Unidos. De uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o até ao exército dos céus, que é outra história que eu posso explicar depois também. E alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. Tá? Muito bem, então o texto afunilou e ele está me dando territorialmente que o anticristo vai estar conectado. Ele não precisa morar nesse lugar, mas ele tem que estar territorialmente conectado ou ao norte da África, que é o Império Ptolomaico, ou a região da Síria, Iraque
Síria, Iraque e Líbano, aquela região ali que era o antigo Império Sírio. Tá? Então, o Império Seleucida. Por quê? Só sobraram os dois, capítulo 11 de Daniel. E ele está dizendo, de uma delas eu vi uma ponta muito pequena se levantando. Gente, essa região é toda muçulmana hoje. A Síria é toda muçulmana, Iraque, Líbano, a Jordânia, Irã, a Arábia Saudita, e vai somando. Turquia é toda muçulmana. E a Bíblia está me dizendo que o anticristo vai sair de uma dessas regiões. Então não precisa ser cientista de foguete, basta seguir o texto bíblico. E aí na semana que vem eu vou falar um pouco sobre a 2 Tessalonicenses 2, que alguns pensam que é o bicho-papão, né, do pré-tribulacionismo. Eu vou explicar aquele texto ali. Aí a gente vai um pouco para o Apocalipse, que eu acho que vai dar tempo, tá bom? Minha gente, vocês que estão conectados, vocês precisam, nessa semana, ler o livro de Daniel, tá? Se possível, ler o livro de Apocalipse, porque na próxima quinta-feira o nobre apóstolo volta no tema e já vai nos deixar... Ele fez hoje uma plataforma, né? Montou uma plataforma para nos colocar de frente com esse personagem que será o anticristo. Então, você não pode ficar de fora dessas lives, porque elas são imperdíveis. Eu vou deixar o nobre se despedir, depois eu continuo falando com vocês. Aguardo, não sai agora não, que eu tenho informações interessantes sobre a próxima live. Pois não, meu apóstolo? Pastor Samuel, então, de novo, aí, meu agradecimento, aí, o seu carinho, né, de abrir aí esse canal, e compartilhar a palavra de Deus é sempre um prazer. Claro que é uma grande responsabilidade, mas é também um grande prazer. Deus te abençoe, Deus abençoe aí os seus seletos ouvintes, né? Um abraço a todos aí no nome de Jesus. Reverendo, muito obrigado por tê-lo conosco na noite dessa quinta-feira, tá bom? E quinta, nós estamos aguardando com expectativa o desenrolar desse mistério profundo que o rolo já foi entregue hoje para a gente, tá bom? Amém. Um abração. Sucesso para você.